E se aquilo que você chama de visão nunca tivesse pertencido a você? E se os olhos que você acredita serem janelas da sua alma fossem, na verdade, apenas espelhos de algo muito mais profundo, controlados por forças que você jamais ousou questionar? Tot Jehuti já advertia. A humanidade construiu sua própria prisão acreditando que enxerga, quando na verdade apenas repete reflexos. Não são os seus olhos que veem, é algo por trás deles que sempre decidiu o que você pode ou não perceber. Desde criança, você foi ensinado a acreditar que o que seus olhos captam é a verdade. Mas já se perguntou quem dita a lente invisível que molda cada imagem, cada cor, cada lembrança que atravessa sua consciência? Talvez a sua visão não seja uma ferramenta de liberdade, mas um código antigo, gravado antes mesmo de você nascer, que mantém sua mente cativa em um jogo de ilusões. Você confia no que vê, mas não percebe que a própria confiança foi programada para mantê-lo cego. Outro revelou que os olhos são portais, não instrumentos. O que parece realidade é apenas uma projeção filtrada por camadas de símbolos ocultos. Você olha para o mundo acreditando que enxerga o todo, mas só recebe fragmentos selecionados, escolhidos por uma engrenagem invisível que manipula a sua percepção. O maior engano da humanidade não foi acreditar em deuses falsos ou em histórias distorcidas, mas acreditar que a visão era sua. E se você nunca tivesse sido o dono do olhar que conduz a sua vida? Perceba o paradoxo. Quanto mais você acredita que controla seus olhos, mais se afasta daquilo que realmente está por trás deles. É como uma marionete que insiste, que segura suas próprias cordas, sem perceber as mãos que a movimentam por trás do véu. O que você chama de eu vi, talvez nunca tenha sido um ato de ver, mas de ser visto. Quem está observando através de você? Quem se esconde por trás da cortina do olhar humano? Essa é a pergunta que você tem evitado sua vida inteira. E é aqui que o fio da revelação começa a se desenrolar. Porque o que Tot expõe não é apenas uma lição antiga, é a ruptura definitiva com tudo o que você acreditava sobre si mesmo. Se os olhos não são seus, se a visão não lhe pertence, quem realmente vive a sua vida? Há uma presença silenciosa que sempre esteve no comando, e neste vídeo você será forçado a encarar esse enigma. Mas cuidado, uma vez que a dúvida for plantada, nunca mais você conseguirá olhar o mundo da mesma forma. Quer que eu continue expandindo essa abertura para que ela chegue a um nível ainda mais hipnótico e arrebatador, com mais loops e camadas de mistério? Você acredita que olha o mundo, mas na verdade é o mundo que olha você. Há algo perturbador nesse pensamento, como se cada vez que seus olhos se abrem, não fosse você quem decide o que ver, mas sim uma força invisível que escolhe o que lhe será permitido enxergar. Tot sempre advertiu, a visão não é posse, é empréstimo. E aquele que acredita ser dono dos próprios olhos já caiu na primeira armadilha do grande engano humano. Quantas vezes você acreditou ter visto a verdade apenas para descobrir depois que era ilusão? Uma lembrança distorcida, um detalhe que escapou, uma percepção que desmoronou quando confrontada com outra perspectiva. Isso nunca te incomodou? A fragilidade da visão não é acaso, é programação. Seus olhos não foram feitos para revelar, mas para ocultar. Eles não são portas de entrada da verdade, mas filtros que só permitem o que convém à engrenagem invisível que te molda desde sempre. É como caminhar em um labirinto, acreditando estar no caminho certo, quando, na verdade, cada curva já foi planejada para que você nunca encontre a saída. Seus olhos são esse labirinto. Você olha, mas não vê. Você vê, mas não compreende. E o pior, você acredita. Acredita com a fé cega de quem confunde reflexo com realidade, sombra com essência, máscara com rosto. E é justamente essa crença que mantém a humanidade acorrentada ao mesmo erro, geração após geração. Já percebeu como algumas coisas não podem ser olhadas por muito tempo? O silêncio de alguém que sofre, a profundidade de um olhar sincero, o vazio do próprio espelho. Você desvia, você foge, porque há algo nos olhos que não suporta ser encarado. Não é o mundo que te assusta,
é a revelação que seus olhos escondem de você. O que há por trás deles? Quem vigia por dentro quando você acredita estar olhando para fora? Todd dizia que os olhos são como tochas em uma caverna. Iluminam apenas uma pequena parte, mas fazem você acreditar que tudo o que existe está naquele círculo de luz. O resto permanece oculto, invisível, mas presente. Você enxerga menos de um grão de areia do deserto da existência e ainda assim insiste em chamar esse grão de realidade. Como pode não perceber que o que lhe falta é infinitamente maior do que aquilo que seus olhos permitem? E, no entanto, você confia neles. Você entrega seus dias, suas escolhas, seus amores e até sua fé ao testemunho dos seus olhos. Mas se a visão mente, quem garante que sua vida não é construída sobre uma sucessão de mentiras bem elaboradas? O que é mais assustador? Descobrir que você nunca viu a verdade ou perceber que nunca se perguntou se ela realmente estava diante de você. Talvez seja por isso que há memórias que doem sem que você saiba explicar. Sentimentos que retornam em sonhos, imagens que surgem em silêncios. É como se seus olhos nunca tivessem registrado aquilo que realmente importa, mas sua alma tivesse guardado as rachaduras, esperando o momento em que você se atreveria a olhar de dentro para fora, e não o contrário. O que você vê quando fecha os olhos? E por que, às vezes, é mais verdadeiro do que aquilo que vê acordado? Existe uma dor que nasce ao perceber que não é o dono da própria visão. É a dor de descobrir que sua consciência talvez seja apenas uma sala de observação e que você é o visitante, não o mestre. Como aceitar que sua vida inteira pode ter sido conduzida por olhos que nunca foram seus? Não há resposta que alivie de imediato. Há apenas o choque, o incômodo, a vertigem de se ver suspenso no vazio de uma percepção que não te pertence. E é nesse vazio que a transformação começa. Quando as certezas se quebram, os olhos já não servem mais como guias. Você sente medo, mas também sente curiosidade. Há um chamado oculto em meio à angústia. E se o que realmente importa não está no que você vê, mas no que sempre foi escondido de você? A pergunta ecoa como uma fissura em sua mente, abrindo espaço para algo maior do que a visão física jamais poderia revelar. Porque a verdade que Todd expõe não é para os que querem respostas fáceis, mas para os que suportam carregar perguntas que queimam como fogo por dentro. Você pode fechar os olhos agora, mas não conseguirá mais apagá-los da sua consciência. Algo foi plantado, algo começou. E a cada olhar que você lançar a partir deste momento, uma parte de você vai se perguntar: quem realmente está olhando? Você já se perguntou por que, diante de certas verdades, seus olhos simplesmente não conseguem sustentar o olhar? Há algo que treme dentro de você quando encara o que não deveria ser visto. É como se a própria realidade se retraísse, como se uma força silenciosa fechasse a cortina antes que você pudesse atravessar. Zote ensinava que o maior inimigo da visão não é a escuridão, mas a cegueira voluntária que o ser humano carrega como armadura. Você não enxerga porque não quer, e não quer porque sabe no fundo que ver demais pode custar sua sanidade. O olhar humano nunca foi neutro. Ele é moldado, condicionado, esculpido por histórias que você recebeu sem perceber. Desde a infância, quando lhe disseram o que é belo e o que é feio, o que é certo e o que é errado, o que é permitido e o que é proibido, seus olhos aprenderam a selecionar imagens, a rejeitar o indesejável e a acolher apenas o aceitável. Você acredita que vê com liberdade, mas o que realmente faz é repetir as regras invisíveis que o mundo gravou em sua percepção. O engano é tão perfeito que você chama de natural o que na verdade foi imposto. Pense em como você se olha no espelho. Quantas vezes viu apenas defeitos? Quantas vezes não conseguiu sustentar seu próprio reflexo porque parecia estranho, distante, desconectado? É porque o espelho não mostra você. Mostra apenas o que seus olhos foram programados para enxergar. Eles nunca te deram o ser completo, apenas a máscara que o condicionamento decidiu projetar. Não é à toa que tantas pessoas vivem em guerra com sua própria imagem. Estão lutando contra um reflexo que nunca lhes pertenceu. E se cada olhar que você lança para o mundo fosse apenas uma devolução?
E se o mundo não fosse externo, mas um reflexo interno projetado para fora? Nesse caso, você nunca olhou para os outros, apenas para fragmentos de si mesmo espalhados diante dos seus olhos. Toth dizia que todo encontro visual é um encontro com a própria sombra. Mas como acreditar nisso se sua mente insiste que há separação? Você se ilude pensando que observa, quando na verdade está apenas sendo forçado a confrontar aquilo que ainda não aceitou em si. Você já sentiu aquele desconforto ao olhar nos olhos de alguém por tempo demais? É como se de repente as máscaras se dissolvessem e uma verdade silenciosa surgisse, impossível de ser escondida. Talvez seja por isso que tantas pessoas desviam o olhar. Não é vergonha, é medo. Medo de serem vistas. Medo de perceberem que por trás da superfície há um observador maior que assiste a todos os olhares, como se cada encontro humano fosse apenas uma fresta para a eternidade. O que você teme encontrar quando alguém vê através de você? A visão é frágil, mas também é sedutora. Ela convence, manipula, embriaga. Você olha para um pôr do sol e sente paz, mas nunca percebe que a paz não está na imagem, está no estado que o símbolo ativa dentro de você. O sol não te entrega paz. Ele apenas desperta uma memória antiga, gravada em camadas da sua alma que você esqueceu. E é assim com tudo. Nada do que você vê tem valor em si, apenas desperta códigos escondidos em seu interior. Seus olhos não te mostram o mundo. Eles ativam memórias que te controlam sem que você perceba. Quantas vezes você confiou no que viu e se enganou? Uma pessoa que parecia sincera e depois traiu. Uma situação que parecia segura e se transformou em desastre. Uma lembrança que parecia clara, mas ao ser revisitada, revelou detalhes que você nunca tinha registrado. A visão não apenas falha, ela é seletiva, traiçoeira, feita para limitar. Toth chamava isso de prisão da retina, a ilusão de acreditar que aquilo que entra pelos olhos é tudo o que existe. Enquanto você acreditar nisso, continuará preso em um círculo interminável de enganos. Mas existe algo que incomoda ainda mais: o silêncio por trás dos olhos. Quem é que observa quando você observa? Quem percebe que você está percebendo? Essa presença silenciosa, essa voz oculta que não se cala nem quando você fecha os olhos para dormir, é a chave que sempre foi ignorada. Você se identificou tanto com o olhar físico que esqueceu que há uma instância maior, uma consciência que assiste a tudo sem nunca ser afetada. É ela quem realmente olha. É ela quem realmente sabe. Seus olhos são apenas instrumentos descartáveis que simulam um poder que nunca tiveram. E é nesse ponto que a espiral começa a apertar. Porque se você não é dono dos seus olhos, se nunca foi o senhor da visão que acredita possuir, então quem está por trás de todo o jogo? O que acontece com sua vida, suas escolhas, seus amores, se cada passo que você deu foi conduzido por uma visão emprestada, programada, manipulada? Você pode negar, pode resistir, mas a dúvida já entrou em você. E uma dúvida desse tipo nunca mais vai embora. Ela cresce, se alimenta, te atormenta, até que você seja forçado a encarar aquilo que nunca quis olhar. E quando esse momento chega, tudo muda. O que antes parecia sólido começa a desmoronar. As verdades em que você se apoiava se tornam frágeis. A confiança que você depositava nos seus olhos se transforma em desconfiança. O mundo, antes tão nítido, começa a parecer borrado, incompleto, ilusório. É doloroso, mas também libertador. Porque só quando o falso se rompe é que o verdadeiro pode emergir. Toth sempre dizia: o olho que você chama de seu é apenas o véu. O olhar que nunca se apaga é a verdade que espera por você. Você já percebeu que quanto mais você confia no que seus olhos lhe mostram, mais frágil se torna a sua certeza? É como construir uma casa sobre areia. No início tudo parece firme, mas basta um vento, um detalhe, uma nova perspectiva para que toda a estrutura desmorone. A visão humana é essa areia movediça. Ela nunca foi a rocha. E ainda assim, você continua erguendo sua vida, suas escolhas, seus amores e suas crenças sobre algo que nunca lhe pertenceu.
Dot dizia que a confiança no olhar é a mais perigosa das ilusões, porque é a ilusão que parece mais real. Quantas vezes você jurou ter visto alguém sorrir para você, mas depois percebeu que aquele sorriso escondia desprezo? Quantas vezes você acreditou na aparência de segurança até que o perigo surgiu onde menos esperava? Seus olhos nunca lhe deram a verdade. Eles apenas lhe deram versões fragmentadas, cortadas, distorcidas. E o mais cruel é que você aceitou essas versões como se fossem o todo. Você não percebe que o que chamamos de realidade nada mais é do que uma pequena edição, um recorte de algo maior que sempre escapou ao alcance da visão. Mas se os olhos enganam, por que você ainda se agarra a eles? Talvez porque o engano seja confortável. Talvez porque enxergar de verdade seria doloroso demais. Afinal, o que aconteceria se, de repente, você pudesse ver sem filtros? Se pudesse enxergar a verdade nua, sem os véus do condicionamento, sem as máscaras que sua mente construiu? Será que suportaria? Ou seria esmagado pelo peso de um conhecimento que sempre esteve oculto por um motivo? É mais fácil acreditar que você controla seus olhos do que admitir que nunca controlou nada. Todd falava que os olhos humanos são como lanternas enfraquecidas que brilham apenas onde a sombra permite. Eles não revelam o que está ali, apenas refletem o que é autorizado que você perceba. Isso significa que boa parte da sua vida acontece em regiões que seus olhos nunca alcançaram. É como se houvesse uma segunda vida, silenciosa, secreta, operando por trás da cortina, enquanto você insiste em chamar de realidade apenas aquilo que pode ver. Mas a verdade não precisa ser visível para existir. O invisível governa muito mais do que aquilo que você acredita conhecer. Você já se perguntou por que sonhos podem parecer mais reais do que lembranças? Porque nos sonhos, os olhos não controlam, eles não editam, não filtram. O que emerge nos sonhos vem direto do núcleo da consciência, sem os limites da retina. Talvez por isso tantos sonhos causem medo. Eles expõem aquilo que os olhos diurnos jamais permitiriam que você encarasse. E é justamente nesse choque entre o visível e o invisível que nasce a primeira rachadura da grande mentira. Você nunca foi o dono dos seus olhos, porque eles nunca foram seus. Sempre foram instrumentos de uma engrenagem maior que decide o que você pode suportar ver. E aqui reside o paradoxo mais cruel. Você não é cego, mas vive como se fosse. Não por falta de visão, mas por excesso de filtros. Não é a escuridão que te prende, mas a falsa luz que seus olhos oferecem. É como viver dentro de uma caverna iluminada artificialmente, acreditando que essa luz é o sol, sem nunca suspeitar que lá fora existe uma claridade incomparavelmente maior. Quando alguém como Todd te aponta isso, o choque é inevitável. Toda a sua vida pode ter sido construída em cima de um reflexo pálido, enquanto a verdadeira luz permanecia do lado de fora, esperando que você tivesse coragem de sair. Mas sair exige morte. Não uma morte física, mas a morte da crença no que seus olhos te mostram. E a mente resiste a isso com todas as forças. Você sente medo, sente vertigem, sente que vai enlouquecer se abrir mão da visão como guia. É natural. Afinal, o que restaria de você se de repente aceitasse que nunca teve controle sobre o que vê? Mas é exatamente nessa morte que nasce a libertação. Quando o falso cai, o verdadeiro se revela. Quando o véu se rasga, o que permanece é o que sempre esteve ali, esperando. E o que sobra quando os olhos deixam de ser mestres? Sobra o silêncio que sempre observou. Aquela presença que não dorme quando você dorme. Aquela consciência que percebe que você está percebendo. Essa é a única visão real, não a que vem de fora, mas a que brota de dentro. Você já a sentiu em momentos de impacto, quando o tempo pareceu parar e você teve a sensação de estar fora de si, olhando tudo com clareza impossível. Esses momentos são ecos da verdade. São lembretes de que você não precisa dos olhos para ver. Precisa apenas se lembrar de quem está atrás deles. Mas até esse lembrete assusta. Porque se você não é o dono dos seus olhos, então quem é? Quem está por trás de tudo, registrando cada instante, cada detalhe, cada sombra? Há algo em você que sempre esteve presente, mesmo quando seus olhos falharam.
Quando você era criança e não compreendia nada, essa presença já observava. Quando você dormiu todas as noites, essa presença permaneceu desperta. Quando seus olhos envelhecerem e se apagarem, ela ainda estará lá, intacta. E talvez esse seja o maior segredo de todos. Os olhos morrem, mas o observador nunca. E é aqui que o ciclo se fecha, apenas para se abrir de novo. Porque toda vez que você pensar que entendeu, perceberá que não. Toda vez que acreditar que descobriu, sentirá que ainda falta algo. É um loop interminável, porque o olhar humano não alcança o centro. Só o observador silencioso pode chegar lá. É por isso que a revelação de Thoth não é um ponto final, mas um convite perigoso, sedutor e inevitável. Você pode resistir, mas não pode esquecer. A partir daqui, cada vez que olhar para qualquer coisa, uma voz sussurrará dentro de você. De quem são realmente esses olhos? Você já percebeu que há momentos em que os seus olhos parecem não ser seus? Aquele instante em que você encara o nada, perdido em pensamentos, e de repente percebe que estava olhando sem ver. Quem estava ali olhando se não era você? Essa ausência é reveladora. Mostra que por trás dos seus olhos existe outra presença, silenciosa, constante, que nunca se apaga. Você pode até acreditar que enxerga, mas quem realmente assiste é algo maior, algo que não se deixa capturar por palavras. Thoth dizia que essa presença é a testemunha eterna e que os olhos humanos não passam de véus frágeis sobre ela. Talvez seja por isso que quando você encara alguém profundamente, sente como se estivesse nu, exposto. Não é a pessoa que te vê, é essa consciência por trás dos olhos dela que toca a consciência por trás dos seus. É um encontro sem corpo, sem forma, e ao mesmo tempo mais real do que qualquer contato físico. Mas você foge, você desvia o olhar, porque sustentar esse encontro é como encarar um espelho que não mostra sua imagem, mas a sua essência. E poucos suportam essa revelação. O mundo moderno tornou esse desvio ainda mais constante. Você está cercado de telas, de imagens prontas, de estímulos artificiais que sequestram seus olhos a cada segundo. E quanto mais você se prende a elas, mais perde o contato com a presença que está por trás. É como se as telas fossem novos véus, multiplicados, cada um afastando você ainda mais da verdadeira visão. Você acha que escolhe o que assiste, mas não percebe que é escolhido por aquilo que te captura. Quem controla seus olhos controla seu destino. E há muito tempo você não é quem escolhe. Já se perguntou por que as imagens de dor, tragédia e violência ficam gravadas mais forte em sua mente do que as de paz? Por que você se lembra com nitidez de uma humilhação sofrida anos atrás, mas não consegue recordar com clareza um gesto de amor recente? É porque seus olhos obedecem à lei do impacto emocional, não à verdade. Eles gravam o que fere, o que marca, o que prende. E você, sem perceber, constrói sua identidade em torno dessas cicatrizes visuais. Você não é aquilo que viveu, mas aquilo que seus olhos guardaram. E isso é o maior engano de todos. O olhar não apenas registra, ele molda. O que você enxerga se torna o que você acredita. O que você acredita se torna o que você vive. Mas se a visão é manipulada, se ela nunca foi sua, então sua vida inteira pode ter sido moldada por mãos invisíveis que decidiram o que você deveria acreditar. E aqui está o nó que Thoth expõe. Você nunca viveu por si mesmo, apenas dançou ao ritmo de imagens que não escolheu. Cada convicção, cada memória, cada certeza pode ser apenas um reflexo implantado. O que sobra de você quando todas essas camadas são removidas? É por isso que muitos têm medo de fechar os olhos. O silêncio que surge na escuridão é insuportável, porque ele revela a ausência de controle. De repente, não há mais imagens para sustentar sua identidade. Só resta o vazio. Mas esse vazio não é ausência, é presença pura. É o espaço onde o observador real começa a se manifestar. Você já percebeu isso quando tentou meditar ou simplesmente se calar por instantes?
O desconforto surge, mas junto dele, uma percepção diferente, mais ampla, mais profunda, que não depende dos olhos. Esse é o primeiro passo para romper o engano. Mas a mente resiste. Ela grita, ela se agita, ela cria imagens internas, pensamentos visuais, lembranças, qualquer coisa, para que você não se entregue ao silêncio. Porque se você atravessar esse portal, descobrirá algo irreversível. Você nunca precisou dos olhos para ver. Você sempre foi visto, e esse choque é devastador. É como perder o chão de uma vida inteira e se dar conta de que estava sendo carregado por algo invisível desde o início. E talvez aqui esteja a parte mais perturbadora. Se você nunca foi dono dos seus olhos, então também nunca foi dono daquilo que acreditou ser sua história. Seus fracassos, suas vitórias, suas perdas, suas conquistas, tudo isso pode não passar de narrativas fabricadas, reforçadas por imagens seletivas que te foram entregues. E quando você percebe isso, a primeira reação é raiva. Raiva de si mesmo por ter acreditado, raiva do mundo por ter permitido, raiva da própria vida por ter sido construída sobre um reflexo. Mas Todd dizia, essa raiva é apenas o início da libertação. O verdadeiro despertar acontece quando você abandona até essa raiva. Quando diante do vazio, você aceita que nunca foi o dono da visão e mesmo assim continua existindo. Esse é o ponto em que o engano se quebra. Não porque você descobre todas as respostas, mas porque se abre para a única pergunta que importa. Quem é o observador que sempre esteve ali, mesmo quando seus olhos se fecharam? Essa pergunta é o portal. Essa pergunta é a chave. E uma vez plantada, ela nunca mais pode ser arrancada. E a partir daqui, cada olhar que você lançar será diferente. Porque por trás do que vê, você começará a sentir. Por trás das imagens, você começará a ouvir o silêncio. E esse silêncio é mais verdadeiro do que qualquer visão que seus olhos possam lhe oferecer. É nele que Todd habita. É nele que a verdade repousa. É nele que o maior engano da humanidade começa a ruir, para dar lugar ao que sempre esteve ali, esperando que você ousasse olhar sem depender dos olhos. Você acredita que seus olhos são janelas abertas para o mundo, mas já parou para pensar se não são, na verdade, grades de uma prisão? Cada vez que você olha para fora, acha que está explorando a realidade, quando, na verdade, está sendo mantido dentro de limites invisíveis. É como um pássaro que acredita voar livre dentro de uma gaiola, sem perceber que nunca conheceu o céu de verdade. O maior engano da humanidade é confundir a prisão com a liberdade, e Todd sempre alertou: nada é mais perigoso do que acreditar que você vê, quando na verdade só repete reflexos permitidos. Esse é o ponto que mais incomoda. Você nunca se perguntou de onde vêm as imagens que os seus olhos registram. Você apenas aceita. Aceita como quem aceita o ar que respira, sem nunca questionar sua origem. Mas e se aquilo que você vê for apenas um palco montado? E se cada cor, cada forma, cada detalhe visível for apenas uma cortina para esconder algo maior, invisível, mas infinitamente mais real? Os olhos são como atores que distraem enquanto o verdadeiro enredo acontece nos bastidores, fora do alcance da visão. Você está assistindo a uma peça, mas não percebe que não é o público, é parte do roteiro. E quando você lembra da infância, não sente que algo foi roubado? Lembra-se de como olhava o mundo com encantamento, como se tudo fosse novo e misterioso. Mas com o tempo, esse olhar foi se apagando, substituído por hábitos, por crenças, por interpretações que você não escolheu. Não percebe que a inocência infantil não foi perdida por acaso? Ela foi arrancada, substituída por uma visão condicionada que moldou sua mente para caber dentro de limites. O olhar da criança via além porque ainda não estava preso. O olhar do adulto vê menos porque acredita demais no que lhe disseram ser a verdade. Todd dizia que os olhos não mostram o que existe, mas o que você está pronto para suportar. Essa frase soa simples, mas é devastadora. Quantas coisas você já deixou de perceber porque não estava preparado para encarar? Quantas vezes a realidade passou diante de você sem ser registrada? O que você chama de esquecimento talvez não seja falha de memória, mas recusa da visão.
Seus olhos escolhem, cortam, apagam. E quando você olha para trás e acha que viveu uma história inteira, talvez tenha vivido apenas fragmentos selecionados. O resto ficou oculto, mas continua agindo sobre você. É por isso que tantas memórias doem como feridas que nunca cicatrizam. Não porque os olhos registraram demais, mas porque registraram de menos. Aquilo que realmente importava ficou de fora, e você foi obrigado a construir sua vida sobre lacunas. A dor nasce dessas ausências, desses pedaços que nunca foram vistos, mas que gritam no silêncio. Você não sofre pelo que aconteceu, sofre pelo que não conseguiu enxergar no que aconteceu. O trauma não está no fato, mas no vazio que os olhos deixaram dentro dele. E se os olhos não pertencem a você, então o que dizer das escolhas que você fez baseado no que viu? Cada decisão, cada passo, cada caminho seguido pode ter sido fruto de uma percepção manipulada. Você achou que escolheu por vontade própria, mas estava apenas reagindo a imagens projetadas. O livre-arbítrio se torna uma piada cruel quando você percebe que nunca foi você quem enxergou. É como jogar um jogo acreditando que controla as peças, sem perceber que alguém move o tabuleiro inteiro de acordo com regras que você desconhece. Essa percepção destrói, mas também liberta. Porque quando você entende que nunca foi o dono dos olhos, começa a buscar aquele que realmente observa. O silêncio por trás da visão. A consciência que nunca dorme. A testemunha que não depende de imagens. É ela quem sempre esteve ali, esperando o momento em que você se cansasse da ilusão e começasse a olhar de dentro para fora. Mas esse despertar tem um preço. Você não poderá mais voltar ao conforto da cegueira voluntária. Uma vez que a dúvida nasce, ela cresce como fogo e consome tudo. E talvez seja isso que mais assusta. O vazio que vem quando você para de acreditar nos olhos. É um silêncio quase insuportável, porque nele não há certezas, não há chão, não há imagens para se apoiar. É como atravessar um deserto sem horizonte, como caminhar no escuro sem saber se há chão sob os pés. Mas é justamente nesse vazio que o verdadeiro olhar começa a nascer. A visão interna não precisa de formas, não precisa de cores, não precisa de imagens. Ela apenas sabe, ela apenas é. E essa visão não pode ser manipulada, porque não depende de nada externo. Ela não pode ser distorcida, porque não tem filtros. Ela não pode ser roubada, porque não pertence a ninguém. Ela é a própria essência. Todd chamava essa visão de o olho antes dos olhos. É o olhar que vê sem precisar olhar. É o observador eterno que sempre esteve presente, mesmo quando seus olhos estavam fechados, mesmo quando o mundo inteiro desaparecia no sono. É essa presença que prova que você existe além da visão física. E é essa presença que o grande engano da humanidade tentou esconder de você. E agora que essa dúvida foi plantada em você, nada será igual. Cada vez que olhar para algo, sentirá a sombra da pergunta: quem realmente está olhando? Cada vez que encarar alguém, sentirá o peso do silêncio entre os dois, como se por trás dos olhos houvesse um encontro invisível acontecendo. Cada vez que se olhar no espelho, perceberá que há algo além do reflexo, algo que o espelho não pode mostrar. Essa percepção não se apaga. Uma vez aberta, ela nunca mais fecha. É o início de uma travessia da qual você não poderá escapar. Você pode até tentar ignorar essa pergunta, pode até se convencer de que não importa, mas a verdade é que ela já está dentro de você. Quem realmente está olhando através dos seus olhos neste exato instante? Não é apenas uma reflexão, é um espelho que não se fecha mais. Cada vez que você piscar, cada vez que reparar em um detalhe, cada vez que sentir que viu algo familiar ou estranho, a dúvida retornará como um sussurro incômodo. E quanto mais tentar calar essa voz, mais ela ecoará. O engano não está no que você vê, mas no ato de acreditar que é você quem enxerga. Imagine agora que seus olhos não sejam janelas, mas câmeras conectadas a um observador invisível. Você vive acreditando que olha para fora, mas talvez todo esse tempo tenha sido observado. Não é perturbador pensar que sua vida inteira pode ser um palco onde você nunca foi o protagonista, apenas a marionete?
O fio que te guia não está nas suas mãos, mas em algo que você não vê. E, ironicamente, talvez nunca vá ver. E questão é, você suportaria viver sabendo disso ou prefere continuar se iludindo? Olhe para a sua rotina. Quantas imagens se repetem diariamente? O mesmo caminho, os mesmos rostos, os mesmos gestos. Você chama isso de vida, mas não percebe que é um ciclo hipnótico, uma programação visual que te mantém adormecido. Não é coincidência que você se sinta preso, cansado, entediado. É porque seus olhos estão aprisionados em uma repetição que nunca foi sua escolha. Você não vive em um mundo aberto, mas em um corredor estreito, pintado com imagens suficientes para te distrair, mas nunca para te libertar. Toth dizia que o olhar humano é uma mentira que convence até a própria mentira de ser verdade. Isso significa que não é apenas você quem acredita nos olhos, é o próprio sistema dos olhos que acredita em si mesmo. É uma farsa autorreferente, uma prisão que se protege. Sempre que você tenta romper, algo em você cria resistência, medo, pânico. Não é coincidência, é defesa. É a ilusão tentando preservar sua própria existência. Afinal, se você descobrisse o que realmente há por trás do olhar, o castelo inteiro desabaria. E talvez o mais perturbador seja pensar que alguém ou algo sempre soube disso. Que esse engano não é fruto do acaso, mas de uma engenharia cósmica, arquitetada para manter a humanidade cega. Desde os primeiros mitos, desde as primeiras religiões, sempre te disseram que os olhos são a janela da alma. Mas e se a alma não precisa de janelas? E se essa frase foi a primeira chave de aprisionamento? O verdadeiro segredo não está no que entra pelos olhos, mas no que eles impedem de entrar. Eles não te conectam com o mundo, eles te separam dele. E aqui está a provocação que você não pode ignorar. E se tudo o que você chama de realidade não passar de uma projeção criada para manter o observador ocupado? E se cores, formas, pessoas e lugares não passarem de imagens projetadas em uma tela, como um teatro para distrair a consciência que habita atrás de você? Você acredita que vive, mas talvez apenas esteja assistindo. Você acredita que escolhe, mas talvez apenas reaja. Você acredita que é, mas talvez apenas sonhe. O pesadelo não é descobrir isso, é nunca se perguntar se poderia ser diferente. Você se lembra das vezes em que olhou para algo e teve a estranha sensação de que já havia visto aquilo antes? O déjà vu é uma rachadura no sistema. É a lembrança de que você já percorreu aquele cenário, já assistiu àquela cena, já se perdeu nesse labirinto. Mas o que você faz? Ignora, ri, diz que é coisa da mente, e assim volta a dormir. Mas Toth dizia que o déjà vu não é acidente, é aviso. É como se o observador interno batesse na parede do véu e sussurrasse: acorda, você já esteve aqui. Isso não é novo. Isso é programação. E você acha que controla seu olhar? Repare em como sua atenção é roubada a cada instante. Uma propaganda que brilha mais forte, uma notificação que pisca, uma tela que não se apaga. Você acha que escolhe olhar para elas, mas já percebeu que não consegue desviar? É como se existisse uma força que captura seus olhos sem pedir permissão. Isso não é acaso, é tecnologia contra a sua consciência. Cada vez que seus olhos são sequestrados, uma parte de você se perde. Você não olha porque quer, você olha porque foi condicionado a não resistir. E o mais cruel é que você já percebeu isso, mas prefere fingir que não. Prefere acreditar que ainda tem algum poder. Porque admitir o contrário é insuportável. Admitir que você nunca foi dono dos seus olhos é admitir que talvez nunca tenha sido dono de nada. Nem do tempo, nem das escolhas, nem da própria identidade. Tudo pode ter sido alimentado pelos olhos como uma droga silenciosa, um veneno suave que mantém a humanidade dócil, passiva, obediente. E o que resta quando a droga acaba? O vazio, a verdade, o silêncio do observador. Mas não pense que esse silêncio é vazio. Ele é mais real do que todas as imagens que seus olhos já te entregaram. Ele é o ponto fixo, o núcleo imutável, a essência que não precisa ver porque já é. É ele quem sustentou cada instante da sua vida. É ele quem ainda está aí, mesmo agora, enquanto você lê essas palavras e sente um desconforto crescer dentro de você. Essa sensação não é medo, é memória. É o eco de algo que sempre esteve em você, mas que foi abafado pela mentira dos olhos.
E agora que você foi tocado por esse eco, não há retorno. Você pode até tentar voltar para a vida de antes, acreditar nas imagens, se entregar ao conforto da distração. Mas em algum momento do dia, quando estiver sozinho, vai sentir novamente essa pergunta queimando em você. Se os olhos não são meus, quem está olhando por trás deles? Essa pergunta vai te perseguir, vai ecoar em seus sonhos, vai se infiltrar nos seus silêncios. Porque uma vez que a fissura foi aberta, não há parede que consiga fechar. Você caminhou até aqui carregando uma pergunta que não se apaga. Quem é que olha através dos seus olhos? Essa pergunta já não é apenas um pensamento, mas uma presença. Você pode tentar calá-la, mas ela vai voltar. Vai ecoar nos seus silêncios, vai surgir nos seus sonhos, vai te visitar em momentos aleatórios do dia. E cada vez que surgir, não será uma lembrança do que ouviu aqui, mas um lembrete do que sempre esteve dentro de você, esperando ser reconhecido. Tote sempre dizia que a verdade não precisa gritar, porque o silêncio dela é suficiente para romper muralhas. E agora você sente esse silêncio vibrando. Não é ausência, é plenitude. É um campo invisível que te envolve e te obriga a olhar não mais com os olhos, mas com algo que estava adormecido. É como se cada palavra que escutou até agora tivesse apenas retirado o pó de uma janela que sempre esteve lá, encoberta pelo hábito de acreditar no engano. Perceba como o mundo parece diferente agora. Não porque ele mudou, mas porque a sua percepção já não pode mais ser a mesma. Cada cor, cada rosto, cada gesto ao seu redor carrega a marca da dúvida. E essa dúvida é um presente, ainda que doa. Ela é a fenda por onde a luz entra. É a rachadura que revela que havia algo além do que seus olhos suportavam enxergar. Não é preciso correr atrás da resposta. A resposta não se mostra a quem exige, mas a quem suporta a presença da pergunta. O poder não está em fechar o ciclo, mas em permanecer no meio dele, aceitando que há mistérios que não precisam ser resolvidos para transformar em quem você é. O olhar de dentro não precisa de conclusão, ele precisa de coragem. E a coragem não está em ver mais, mas em ver diferente. Em permitir que o que sempre te observou assuma o lugar que lhe pertence. Esse observador nunca dormiu, nunca te abandonou, nunca te enganou. Ele é a parte de você que não se apaga, que não depende da luz nem da sombra, que não precisa de formas para existir. É nele que Thoth habita, é dele que nascem todas as verdades. Talvez agora você entenda que nunca foi questão de perder a visão, mas de recuperar o olhar. Não aquele que se prende às imagens, mas aquele que as transcende. Não aquele que se contenta com reflexos, mas aquele que mergulha no silêncio do que é eterno. Esse olhar não pode ser ensinado nem tomado, apenas despertado. E se você chegou até aqui, é porque ele já começou a despertar em você. O maior engano da humanidade não foi acreditar nos olhos, mas esquecer quem sempre esteve por trás deles. E ao recordar isso, você começa a se libertar. O mundo continua o mesmo, mas você não. O simples ato de respirar agora traz uma sensação diferente, como se cada inspiração fosse uma chave, como se cada expiração fosse uma libertação. Você não precisa provar nada, você apenas precisa lembrar. Deixe que essa lembrança se expanda. Permita que ela se infiltre em cada gesto, em cada palavra, em cada encontro, porque a partir de hoje, mesmo que tente ignorar, você não conseguirá mais olhar para nada sem sentir o peso do invisível que está por trás. E esse peso não é uma condenação, é um chamado. É o convite silencioso para que você caminhe para dentro e descubra a visão que jamais pode ser manipulada. E quando esse chamado tocar você novamente, e ele vai tocar, lembre-se, não lute contra o silêncio. Deixe-se ser atravessado por ele, porque é no espaço entre um olhar e outro que mora a verdade. É nesse espaço que o eco de Thoth continua vibrando, mesmo depois que as palavras cessam. Se essas palavras despertaram algo em você, não guarde isso só para si. Compartilhe para que outros também possam sentir a dúvida que liberta. Deixe sua voz nos comentários, porque o diálogo é a chama que mantém o mistério aceso.
Inscreva-se e permaneça conosco, não como quem segue um canal, mas como quem aceita continuar uma jornada. Porque essa travessia não terminou, ela apenas começou dentro de você. Não são os olhos que veem a verdade, é a verdade que em silêncio sempre viu através de você.